Oi, hoje eu vim falar sobre A Culpa das Estrelas, do John Green. Mas antes eu preciso fazer uma confissão, dizer pra vocês que eu estou viciada em fazer vídeos resenhas, assim sendo, tenho lido muito mais que o normal, só pra poder vir falar sobre os livros, porque eu acho isso muito legal. Não sei se alguém vê, mas eu acho muito legal ficar falando sobre livros. Culpa das Estrelas, comprei na Bienal de São Paulo, lá com a máfia. Uma das mafiosas adora esse livro, é o livro mais importante da vida dela. E eu queria muito ler só por causa disso. Aí eu ganhei brindes, 2 pulseirinhas iguais a esta, vem escrito The Act Glow, e um pingente que tá escrito OK, muito fofo, numa nuvenzinha assim, mas tá guardado que eu tô esperando comprar uma corrente. Eu li o livro usando um marca-páginas muito importante pra mim, que diz que That's who you really like, the people you can think out loud in front of. Keep calm and be a mafiosa. Foi a Milena que escreveu, que fez. E esse é o livro mais importante pra ela, então eu achei que eu tinha que usar esse marca-páginas. Eu não fazia a menor ideia sobre o que o livro se tratava. E eu confesso que se eu soubesse não teria pego pra ler. É muito pesado, muito triste. Eu chorei assim abundantemente, do nariz escorrer e tal, uma coisa bem nojenta. É muito, muito, muito triste. Eu fui mandando mensagens pra Milena no decorrer da leitura. E eu acho que ela ficou decepcionada comigo, porque eu não gostei da personagem principal. Acho que o último livro que eu li que o narrador era feminino, provavelmente foi o Vamos Falar sobre o Kevin, mas aquilo lá era praticamente não tinha narração, né? Então desde então eram todos narradores masculinos. Eu queria ler uma narração feminina, comecei a ler esse e tal, e daí eu descobri que eu não gosto de livro que a narração é feminina. Tipo, eu até gosto quando o autor é feminino. E nesse caso aqui, a Hazel, que é a narradora, assim, sei lá, ela é escrita e mentalizada por um homem. E o homem não tem o pensamento correto sobre uma mulher, querendo ou não. E a coisa que eu achei mais absurda, que me deixou muito emputecida com a história, é que logo no começo do livro a Hazel vai assistir um filme que é V de Vingança. E ela fala pro menino que gostou do filme, e embaixo disso está escrito assim: na verdade eu não gostei, aquele era um filme de menino, não sei como é que uma menina poderia gostar daquilo, e blá 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 blá. E eu fiquei puta, porque é um dos meus filmes preferidos, porque a história é muito legal, porque dissemina a ideia de que ideias nunca morrem, e isso é fantástico. Nossa, eu adoro V de Vingança. Eu tenho um livro, eu tô lendo, porque ele é tão bom que eu não quero terminar nunca, porque é em quadrinhos e tal. Eu fiquei muito, 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 muito brava. Até eu chegar à conclusão que não era a Hazel a culpada, era o autor. Mas mesmo assim eu não conseguia levar a menina a sério. Pra mim ela era muito presunçosa, ela se achava inteligente. Isso me irritava muito. Então, na história, assim, eu gostava muito do Augustus Waiter, sei lá como é que fala, Augusto. Ele era a pessoa mais fofa do mundo, assim. Nossa, me apaixonei por ele na hora que ela narrou sobre ele, sabe? E eu também gostei bastante do Peter Van Houten, que é o escritor do livro preferido dela. Eu acho interessante analisar livros, porque livros nada mais são do que pontos de vista. Pontos de vista de autores que se expressam através de histórias que eles inventam para expressar algo que eles pensam sobre o mundo. E eu acho muito legal pensar que se esses personagens fossem reais, a história não seria a mesma para todos, porque cada um ia vê-la de uma maneira diferente. Então sempre que eu vejo um livro, eu fico pensando em como seria a narração dele feita por outro personagem. No caso, quando eu li Lolita, eu fiquei pensando no que a Lolita falaria sobre o livro, sabe? E nesse caso eu queria muito ler um livro narrado pelo August Waters. Não sei, eu gosto da Hazel mais ou menos, porque depois eu aprendi a aturá-la, mas
Enfim, a história é sobre câncer. Eu ando muito psicologicamente fragilizada em relação à doença, e se eu soubesse que seria sobre isso, eu não teria lido. Porque é muito trágico, muito trágico. A Hazel e o Gus são crianças, adolescentes com câncer, e a vida deles é terrível, e por mais que a história seja linda, maravilhosa, muito bem escrita, muito boa, eu não conseguia nunca esquecer que eles eram pessoas cancerígenas, que eles estavam morrendo. E isso meio que me... Bom, no começo, assim, tem um grupo de apoio. Grupo de apoio me lembra Clube da Luta. Eu passei uns 5 capítulos do livro esperando o momento que a Marla Singer ou o Tyler Durden iam chegar. Aí depois descobri que é porque eles estavam com câncer, não sei o que, tal. Aí eu me lembrei de Nicholas Sparks. E fiquei pensando se todos os livros do John Green tem alguém que morre, porque o dos Nicholas Sparks é assim, e isso me faz odiar livros que contam histórias de gente doente. Porque pra mim, sei lá, eu sempre lembro de Nicholas Sparks. E Nicholas Sparks só é bom em 2 filmes, Um Amor para Recordar e Diário de uma Paixão. Convenhamos. Mas o que ficou no final da história é que eu quero ler outro livro do John Green, que eu achei ele um bom escritor, né? A Intrínseca continua sendo uma ótima editora. Eu gosto muito da frase de que alguns infinitos são maiores que os outros. Eu gosto muito de toda a simbologia do ok, de uma maneira que o pai dela vê o mundo, que eu não lembro, mas que quando eu li fazia muito sentido. É um livro legal porque ele filosofa bastante. São pessoas que pensam e expõem teorias, eu adoro teorias. E o amor deles é lindo, e é puro, e é fantástico. Eu não quero dar spoiler, mas eu preciso falar. Tem um livro preferido dela, não vou falar o nome e tal, e o autor é assim a paixão da vida dela, não no sentido que ela queira casar, mas que ela sempre quis conhecer pra saber dele como seria uma continuação do livro. E daí eles mandam um e-mail pro cara, o cara fala que ele não pode contar por e-mail, porque ela pode publicar e não sei o que, então ele só pode falar se for pessoalmente. E ele mora na Holanda. E daí ela consegue ir pra Holanda. E quando ela chega pra falar com o cara, é hilário, porque ele é completamente diferente do que ele imaginou. Ele é um grosso, estúpido. Eu adoro Peter Van Hosten, porque pra mim isso é assim uma metáfora pro fato de que, poxa, a gente imagina as pessoas muitas vezes totalmente erradas, totalmente diferentes do que elas realmente são. E que ler o que uma pessoa escreve é completamente diferente de conhecer essa pessoa, saber quem é essa pessoa, o que ela passou, o que ela significa e tal. E eu fiquei pensando se isso não seria uma metáfora pro John Green, mas daí depois aqui nos agradecimentos e tal, diz que ele é famoso na internet, que as pessoas adoram ele porque ele é simpático com os fãs, então eu acho que não seja uma metáfora. Mas falando em metáfora, é muito legal porque tem muitas metáforas maravilhosas no livro. E realmente é um livro com muito conteúdo, assim, que você lê e você fica degustando as palavras. É muito legal. Meu único problema foi que eu não gosto da personagem principal e que eu não estava psicologicamente preparada para uma história tão triste. Então eu espero que esse vídeo alerte vocês, porque essa história é triste. Pro Marcos Suzaki, que é o ator de Meninas, da Menina que Roubava Livros, ter dito que você vai chorar é porque é muito triste, porque a Menina que Roubava Livros é tensa, né? Eu só vou ler aqui atrás, adoro ler atrás dos livros. Não sou formada em matemática, mas sei de uma coisa. Existe uma quantidade infinita de números entre 0 e 1. Tem o 0,1 e o 0,12 e o 0,112 e uma infinidade de outros. Obviamente, existe um conjunto ainda maior entre o 0 e o 2, ou entre o 0 e 1 milhão. Alguns infinitos são maiores que os outros. Há dias, muitos deles, em que fico zangada com o tamanho do meu conjunto ilimitado. Eu queria mais números do que provavelmente vou ter. Tudo bem que a gente, suponho eu, que as pessoas que leem, a maioria das pessoas que lê,
não está sofrendo tanto quanto ela está e tal, mas a gente se identifica com muito do que ela fala, toca bastante. Eu realmente chorei muito. Eu acabei de ler o livro e vim fazer esse vídeo logo porque eu não tô a fim de ficar me lembrando sobre ele depois, porque vai ser sofrido. Eu adoro ler livros sofridos, mas eu tenho que estar bem pra isso, então não é o caso. Segundo The New York Times, é um livro de melancolia, doçura, filosofia e diversão. Green nos mostra um amor verdadeiro, muito mais romântico que qualquer pôr do sol à beira da praia. E é isso. A Culpa é das Estrelas. Eu ainda não sei porque que o nome é esse, certo? Tem uma explicaçãozinha assim, baseando em Shakespeare, que eu achei linda, maravilhosa, mas eu não sei se é essa de fato a explicação. Se for, provadíssimo, porque é Shakespeare, né, o cara. É que o Decked Glow da pulseirinha é porque é a banda favorita do Augustus Waiters. E o OK do pingente eu não posso explicar, você tem que ler pra saber. E quero muito encontrar Quem é Você, Alaska, pra eu ler, porque John Green é legal. Ele até que é bonitinho. O único problema é que ele é americano. Tchau pra você.